Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. tvregional.net. A nossa voz, nossa tela, o nosso lugar. Ele é professor, dramaturgo, escritor, ator e apresentador. Rai Santos Vieira está hoje em cena com Roger Ribeiro. Rai Santos Vieira, é uma honra recebê-la em nosso programa. A honra é toda minha, Roger Ribeiro. Para mim é um prazer estar com você nesse momento. Eu acho que já estamos até atrasados para ter um programa desse, né, sendo oferecido para a sociedade, um programa saudável, né, diante de tantos contextos que a gente percebe hoje. Eu acho que essa sua ideia, realização, é um presente, né? Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer a você pelo convite e, sobretudo, agradecer a todas as pessoas que estão nesse momento dialogando com a gente, porque à medida que a pessoa vai nos ouvindo, eu acho que já é um processo da gente construir aquilo que a gente tanto almeja, que é uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais cultural e, sobretudo, mais artística. Muito bom. Então vamos começar o nosso diálogo cultural. Rai, quando você se apresenta, começa dizendo que é professor, ator, escritor, apresentador ou dramaturgo? Na verdade, eu não me limito no status, né? Porque eu acho que depende muito do local onde você está, né? Onde você se sente professor, está como professor, o local que está como ator. Eu me considero artista, não no sentido de dizer que eu tenho grandes habilidades, mas no sentido de que sempre tento ser uma pessoa que olha, né, olho as coisas, olho o espaço onde eu estou de maneira sensível, né, de maneira que eu posso olhar as coisas de uma forma mais sensível, na perspectiva de que isso se torne, como é que eu posso dizer, que se torne mais alegre, né? Olhar o mundo com mais leveza, né? Porque eu acho que o maior trabalho da arte é exatamente dar uma nova leitura àquilo que muitas vezes nem é percebido, ou aquilo que o outro sujeito acha que não tem valor. Então procuro olhar o mundo com essa leveza, né? Então eu acho que, se eu fosse sintetizar, como artista mesmo, né? Artista de sala de aula, artista de uma mesa de conversa, artista. E em que momento a arte deixou de ser hobby e passou a ser missão de vida? Eu, na verdade, enquanto professor, eu sempre procurei trabalhar, né, de maneira dinâmica dentro da sala de aula. E eu tive uma turma onde eu, junto com eles, construímos um grupo de teatro, né, um grupo tem. E aí eu precisei sair da escola, porque fui convidado para um outro trabalho. E no dia que eu fui sair, eu lembro de uma aluna que ela chorou e perguntou: o senhor vai nos abandonar? E naquele momento eu percebi o poder, né, que a arte tem, que o teatro tem. Eu disse: eu não posso deixar a arte, como é que eu posso dizer, sem estar dentro da minha profissão de professor. Eu tenho que agregar as duas. E aí eu comecei, né, a perceber que é uma missão, né, uma missão no sentido de levar o outro
né, esse olhar sensível que eu acabei de falar. E a sala de aula te ensinou mais sobre teatro ou o teatro te ensinou mais sobre educação? Uma pergunta difícil, né? Mas o teatro, né? Eu posso dizer que o teatro me ensinou mais, porque no teatro você percebe, né, as limitações do outro, você dá oportunidade para o outro construir o seu personagem. Infelizmente, a sala de aula ainda é muito amarrada. Por exemplo, cada aluno tem tantos dias para fazer uma prova para tirar uma nota 10, por exemplo. Né? É muito sistematizado. E no teatro você vê o sujeito indo se construindo. E ali eu fui percebendo, né, que dentro da sala de aula eu poderia trabalhar também de uma forma onde o aluno possa ser. Então, o teatro me ajudou muito mais, e eu acho que foi o teatro que me ajudou na educação. Como nasce uma história na sua cabeça? Primeiro vem o personagem ou o conflito? Olha, assim, todos nós, na verdade, a gente tem sempre uma inspiração, né? Uma inspiração do qual a gente desconhece, que a gente não sabe de onde vem, mas também temos os autores, né? Escritores que a gente admira, né? Eu sou muito fã mesmo de Glória Pérez, né? Ela trabalha muito com temáticas, né? E eu procuro sempre trabalhar com temas, né? Eu imagino qual conflito que eu quero falar naquele momento, e aí começa a surgir o meu texto. Até porque a partir do momento que você vai criando o conflito, o personagem ele vai surgindo, né? Porque na verdade eu não acredito nessa ideia de personalidades fechadas. A personalidade ela é um conjunto, ela vai se transformando. Não que o sujeito seja produto do meio, né? Mas ele é uma relação. E é exatamente na construção do texto, do conflito, que o personagem vai surgindo. Então eu começo pelo conflito, né? Pelo tema que eu quero falar. Recentemente você lançou um livro, O Texto de Benito. Fale um pouco sobre essa obra. Olha, o texto de Benito, como eu acabei de falar, né, primeiro surgiu a ideia do pensamento do que eu queria falar. E eu queria falar muito sobre a questão mesmo da leitura, né, que a leitura, na verdade, ela é a base, né, para qualquer pessoa, né. E aí eu pensei em escrever alguma coisa que levasse as crianças ao incentivo da leitura. Mas aí eu estava vendo que eu escrevia muitos textos, escrevo, né, textos muito ligados à dimensão psicológica, vamos dizer assim, muito ligado a Nelson Rodrigues, né, muito, muito próximo. E aí eu digo, não, vou tentar escrever um texto mais ligado ao campo infantil. E aí surgiu o texto de Benito, né, é um livro que conta a história de uma criança, que ele recebe uma tarefa de fazer uma redação, e no momento que ele se encontra numa situação onde ele não consegue fazer esse trabalho, ele começa a se enveredar por uma aventura, né? Aí só você lendo o livro para conhecer. E ele conta toda essa história dessa criança que vai atrás de uns personagens que não estão lá no livro, e de maneira que termina ele percebendo que a leitura é uma solução para ele encontrar determinadas saídas para a própria vida. Muito bom. E você escreve mais pensando no palco, no livro ou no coração do Eu público? acho que, na verdade, a gente sempre escreve para o outro, né? Tudo que a gente faz é para o outro. É ilusão achar que você faz as coisas para você, né? Porque, na verdade, nós não somos sozinhos. A gente vive nas relações, né? E aí eu escrevo muito para o público, não no sentido do que eu acho que ele vai gostar ou que não vai gostar, mas no que ele precisa, né? Do que nós estamos precisando falar nesse momento, né? Então eu escrevo muito pensando no público, né? No que nós estamos precisando nesse momento, dialogar sobre o quê, né? Mas claro que quando a gente escreve pensando no outro, a gente não consegue se desvincular da gente, né, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, do que nós pensamos.
Então, eu escrevo pensando no coração do outro, mas levando um pouco de mim. Eu acho que é essa a nossa missão, levar para o outro as nossas ideias, aquilo que a gente acredita. Tem uma vez eu fui a um show do Ney Matogrosso, e ele disse uma coisa tão simples, né, no início do show, que eu fiquei encantado. Ele disse, antes ele entrou, né, de maneira magnífica, que Ney é magnífico, e ele disse, eu espero que vocês sejam tão felizes como nós aqui no palco. Então é isso, eu escrevo na perspectiva de que o outro seja feliz, né, assim como eu sou, de que o outro seja artista, assim como eu sou, né, e assim como você é, né, professor Roger. Inclusive, quero deixar registrado aqui a admiração que eu tenho por você, né, não só você como ator, mas sobretudo como pessoa. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. E qual foi o personagem que mais te transformou como pessoa? Olha, assim, na atuação, eu acho que os primeiros personagens, eles sempre marcam devido ser a base, né? Eu atuei num espetáculo de Paulo de Tarso Libório, Meninos de Rua, né? Tanto é que esse espetáculo depois me inspirou a escrever Nossos Filhos, né? Um espetáculo, né, que eu gosto muito, inclusive o ator Júnior Marques, a quem eu admiro também muito, sou fã do Júnior Marques, protagonizou esse espetáculo. Então, esse personagem que eu fiz na época era um menino de rua, né? Tinha uma cena, eu lembro que ele era levado por um camburão de policiais, tinha um monólogo no momento que ele fazia, que contava, né, toda a vida dele, como foi que ele chegou a morar nas ruas, e isso me tocava muito pela temática, né? E hoje me toca ainda por ser uma situação que ainda não foi resolvida, né? Hoje em dia nós não temos só o menino de rua, nós temos famílias de rua, né? Parece que a situação chegou foi se agravar mais ainda. Claro que hoje tá um pouquinho mais mascarado, né? Mas ainda existe. Então, foi um personagem que marcou muito. E personagens escritos, né? Já quando se trata de escrever, eu acho que os atuais, né? Né, acabei de escrever um monólogo, né, um personagem que é um esquizofrênico, onde ele começa a ter alucinações e ele começa a conversar sobre ele e todas as etapas da vida, né? O texto é A Dor de Nascer e traz uma relação do sujeito com ele mesmo, uma relação que eu posso dizer nunca vista, né? Então, um personagem que, para ser sincero, até me arrepiei. É um personagem incrível, né? É um texto de teatro ou outro livro? É um texto de teatro. É um texto de teatro. Bom, e o que é mais desafiador? Atuar um texto seu ou de outro autor? Eu acho que atuar texto seu, eu acho mais desafiador, não é? Porque o trabalho do teatro, ele é uma tríade, né? O diretor, o ator, o texto. Eu acho que quando você escreve, né, tem muito seu ali do texto, né? E eu acho que todo bom ator ele gosta de ser dirigido, né? E quanto menos você levar seu do palco, melhor, né? Se deixar transformar o personagem, aliás, juntamente com o diretor. Eu acho que atuar um texto de uma outra pessoa, eu acho que é um pouco mais leve, né? Um texto seu, eu acho que dá um certo trabalho para desvincular, né, aquilo que já está na sua cabeça. Porque eu acho que é essa mistura de texto, ator, diretor, que sai o produto que realmente a gente deseja e que está ali na hora que a gente escreveu, né? E que o autor escreveu, aliás. Entendi. E de onde você puxa inspiração quando a criatividade parece faltar? Quando parece faltar mesmo, né? Porque eu acho que, na verdade, a inspiração não falta, porque eu acho que tudo é inspirador. Agora, quando eu preciso organizar, né, dizendo como você, quando parece faltar, é no silêncio, né? Eu acho que é no silêncio, né? Quando você recua,
né, para começar a pensar, porque eu acho que esse exercício de abstração, de se afastar do espaço, é que faz com que você veja melhor, né, e esse olhar, esse ouvir, é que faz você pegar, captar as ideias. Então é no silêncio que eu me inspiro mais. A arte em cidades como a nossa, você acredita que pode mudar destinos? E se sim, você já presenciou isso acontecer? Não, eu não só acredito como tenho provas, né? Um exemplo é você, né, Roger? Eu costumo dizer, e isso é fato, nós temos duas âncoras do teatro, da cultura, da arte aqui na cidade, né? Você, Roger Ribeiro, e Carlos B. Agora, tire você, tire Carlos B. de Timon. Hoje a cultura, o teatro não existia, né? Vocês deram início, né? Todo esse processo. Como eu falei para você, quando eu trabalhei com esse grupo, o Grupo TEM, com os alunos, e hoje eu observo, tem uns que são atores, outros são professores, todos se tornaram pessoas dignas, pessoas de famílias saudáveis, assim como todas as pessoas que passaram, né, pela sua mão, pelo seu grupo, juntamente com o Carlos B. Então, dentro desse núcleo de artistas da arte, a gente percebe, né, o quanto as pessoas cresceram. Quando eu falo de crescer, eu não estou falando de riquezas materiais, mas de crescimento moral, crescimento ético, e, sobretudo, crescimento espiritual também, né? Então, são pessoas que são felizes, são pessoas que criam, são pessoas que levam o seu poder de criar para o outro. Então, a gente vê isso dentro da cidade de Timon. Aqui nós temos um exemplo, né? Esse seu programa, como eu falei no início, é uma semente, um fruto, aliás, desse poder da arte. Então, nós temos toda essa árvore ainda crescendo na nossa cidade, devido exatamente a essa semente que é você, que é o Carlos B., né? Posso também colocar o Júnior Marques, que é da nova geração, acho que ele começou a fazer teatro a partir do 2000. Então é isso, né? Eu só tenho mesmo a agradecer, né, a vocês e todo mundo que faz arte, que faz cultura, porque eu acredito na arte, acredito na cultura, e vamos fazendo arte, vamos fazer cultura, enquanto Deus nos permitir. Vamos sim, juntos. É, se você tivesse que escrever hoje um espetáculo dos sonhos, sobre o que você falaria? Roger, na verdade, eu sempre estou escrevendo, né? E como eu lhe falei, eu escrevi um texto, né? Nossos filhos, eu estou escrevendo um espetáculo também, O Céu é o Nosso Teto, que ele aborda exatamente essa questão das famílias, não é, que estão desestruturadas, não é? Então, eu penso em abordar essa questão da família, que é a base, não é? Eu procuro sempre trabalhar, né, temas exatamente como eu falei antes, eu penso no coração do público, não do se vai dar plateia, se vão gostar, mas daquilo que estão precisando. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, falar sobre família. Verdade. Agora para o Rai, apresentador. O seu programa na tvregional.net, como será? Olha, é um programa que ele é um programa para a família, né? Como eu falei, nesse momento, eu acho que todo momento de escrever para a família, falar para a família. Ele é um programa, vai ser um programa de entrevista, nós vamos entrevistar pai e filho, né? Pais e filhos, e vai ser por temporada. Na primeira temporada, nós vamos entrevistar pais que têm filhos que seguem a artes, né? Isso crianças, para exatamente a gente mostrar essa relação do pai com o filho na construção da arte, qual é a visão da criança sobre a arte, qual a visão do pai, e como é que isso vai melhorando na formação tanto da criança, como do pai, como da família como toda. É desse ponto que o programa vai tratar. Um programa que ele está direcionado à família e com certeza vai dar certinho, encaixado dentro da sala e da casa de todos os familiares dos timonenses e de toda a região. Com certeza, altamente necessário um programa nessa linha. Qual o conselho
você daria para jovens que querem viver de arte, mas estão com medo de arriscar? Primeiro é dizer que o medo vai existir sempre em qualquer circunstâncias da vida, em qualquer profissão que você for querer seguir. Então é ir com medo, né? O medo, ele é um motor, o medo, né? O medo, sem o medo você não reage. Então é seguir, né? Nós temos muitos resultados bons, graças a Deus, de quem seguiu a arte. Aqui eu faço o convite, venha fazer arte com a gente, né? Hoje em dia está bem mais fácil, né? Eu trabalho numa escola de artes e vejo lá na escola muitas crianças, muitos adolescentes, né, crescendo, né, se desenvolvendo nesse aspecto artístico e também, sobretudo, em outros aspectos da vida, como no aspecto moral, né? Então, faça arte. Tem sempre alguém do seu lado fazendo arte. Certeza. No fim das contas, o que te emociona mais? O aplauso do público ou o silêncio atento da plateia? Olha, Roger, assim, pela minha escrita, não é? Como eu te falei, os meus textos eles são muito criteriosos, né? De muita atenção, né? De reflexão. Eu acho que quando vejo realmente o silêncio da plateia, que está viajando com o texto, que tá refletindo, eu gosto muito disso, né? Da escuta da plateia, né? Quando ele se envolve nesse momento do silêncio. Eu acho que quando ele se cala nesse sentido, né? Quando ele olha, eu acho que o personagem está lá e ele está deixando o personagem falar por ele, né? Claro que aplauso é bom. Quem é que não quer aplauso, né? E o aplauso sempre sai no finalzinho do espetáculo. A gente gosta do espetáculo, do aplauso. Quem é que não gosta? E para 2026? Tem novidade por aí? Seja na literatura, no teatro ou em quê? Tem um programa, né, que a gente acabou de falar, é uma novidade, tem esse monólogo que eu estou escrevendo, lá, na verdade já está quase pronto, né, a Dúvida Nascer, e tem o lançamento do novo livro, né, a gente fez, como eu falei agora há pouco, o texto de Benito, e a gente está lançando, né, logo logo, o Brinquedo de Benito, que é uma sequência da história do Benito, né, a gente não vai, no momento aqui, não falar nem um pouquinho sobre o livro, porque a gente ainda está nos finalmente, mas logo, logo será lançado. Mas com certeza é uma viagem bem maior do que o texto do Benito. Agora vamos para o momento bate-bola. Respostas rápidas, sinceras, objetivas, diretas. Palco ou sala de aula? Sala de aula. Drama ou comédia? Drama. Um personagem inesquecível? Benito. Um livro que te marcou? Mundo de Sofia. Arte em uma palavra. Lente. E para fechar nossa conversa, o que você tem a dizer em quantas palavras você quiser? Fique à vontade. Olha, eu só agradecer mesmo, né? Muita gratidão, gratidão a Deus, gratidão a você, mais uma vez, né? Lhe parabenizar pelo programa, pelo seu trabalho que você faz dentro da cidade de Timon e região, no aspecto cultural, no aspecto artístico. E dizer que fazer arte, né, é uma condição humana, né? O homem ele já nasce dentro do universo que foi criado, né? E foi criado a partir do vazio, né? A partir de uma fonte inspiradora que é Deus. Então eu acho que você não vive se você não cria, né? Então eu faço esse convite, vamos criar, né? A arte, ela não é um espaço claro que você brinca para brincar, mas ela é um espaço para você perceber, né? Perceber o que está ao seu redor. E a partir do momento que você percebe, né, você pega aquilo que você percebeu e leva para o outro, né? Se você for dar uma olhada, a arte ela tem um poder muito grande. Porque, veja bem, eu costumo dizer a palavra você vê que ela muda, né? Os signos, estou falando da palavra no aspecto de signo. Vai mudando de sentido, algumas ficam em desusos, não é? A única coisa no mundo que permanece
é a arte, né? Porque a arte, quando ela é bem construída, ela fala para todas as gerações de maneira atemporal. Aquela linguagem da arte, ela serviu no passado, serve hoje e sempre vai servir, né? Somente a arte é capaz de atravessar gerações e talvez chegar ao infinito, né? Então a arte, ela é universal. Então é isso. Muito obrigado, Roger. Muito obrigado a todos que estão dialogando com a gente nesse momento. E um grande abraço de Rai Santos Vieira. E assim, mais um ato da grande peça da vida se completa aqui. O palco é o mundo e as histórias estão por toda parte. Agradecemos imensamente ao entrevistado de hoje, Rai Santos Vieira, e a você, na plateia da TV Regional.net. Com a graça de Deus, nos vemos no próximo programa Em Cena com Roger Ribeiro. TV Regional.net. A nossa voz, nossa tela, o nosso lugar.